Sejam muito bem-vindas e bem-vindos de volta aqui à nossa linha de raciocínio do curso Mediunidade Consciente. Eu desejo que você esteja conseguindo, através de muita autopesquisa, autoanálise e autoconhecimento, ir com o uso da sua inteligência, fazendo conexões com a didática aqui proposta e a sua vida cotidiana, a sua vida pessoal. Antes de mais nada, aqui, para que a gente retome brevemente alguns conceitos antes de seguirmos, o intuito é que você consiga identificar a sua sensibilidade paranormal ou mediúnica, primeiro na sua vida de relação, no seu campo social, que você consiga determinar, a partir do autoconhecimento, aquilo que é seu, que é repertório do seu animismo, que é repertório adquirido com muita luta, estou certa, muita propriedade ao longo de centenas de encarnações, e saiba diferenciar daquilo que é do outro, de uma terceira consciência, esteja ela encarnada ou desencarnada. Nós falamos numericamente mais a respeito dos desencarnados, porque são da conta de 5 ou 6 vezes mais, estão populacionando aqui o planeta Terra junto a nós, ou pelo menos a maioria de nós, não os enxerga com clarividência total, mas eles estão misturados aqui na nossa vida de relação, nas ruas, em qualquer ponto do planeta Terra. A maioria deles, desta população, não sabe sequer que está desencarnada. Aí nós voltamos lá para o nosso gráfico do patamar consciencial da população que povoa o planeta Terra. 75% dessa população não faz ideia a respeito do que seja, por exemplo, o conhecimento de Deus ou a crença naquilo que seja Deus. Não possui senso de fraternidade, de humanidade, amor ao próximo, ética, estão ainda sendo guiados pelos seus instintos mais nefastos, pela crueldade, pela maldade, pela ignorância também pura e simplesmente, sem o cunho da maldade, não necessariamente. E esta grande massa é sim médium de uma outra categoria muito grande, muito populosa de espíritos trevosos que, de modo inteligente, utiliza essa porcentagem para fins escusos, para que essa massa cumpra os seus desejos, responda à sua gana de poder, sua busca orgulhosa, egóica e cruel por poder, através de ações tão criminosas no campo da guerra, no campo das religiões, no campo das finanças, no campo educacional, das relações sociais como um todo, da ciência. E aí nós precisamos mergulhar mais aprofundadamente em outros temas que compõem certamente o nosso estudo a respeito da mediunidade. Falarmos sobre mediunidade é falarmos sobre o ser humano, é falarmos sobre a vida. Nós vimos pontuando alguns temas importantes: a característica, a configuração da dimensão astral. Sou médium, e agora o que fazer? Que tipos de espíritos eu vou atrair? Entendendo sempre que eu vou atrair espíritos, antes de tudo, para a minha vida de relação, já que estamos falando sobre socialização. Que espíritos eu atraio, que pessoas eu atraio na minha vida, quais são as minhas relações, fazendo sempre este recorte na nossa linha de pensamento extremamente devido. O médium é o ser humano, um ser humano
que precisa, antes de ser médium, se desenvolver. O médium, ele não se desenvolve apenas no momento da assistência. A maioria, inclusive, dos trabalhadores não está nem aí, infelizmente, para aproveitar a oportunidade de uma assistência ao outro e aprender. A maioria dos trabalhadores, novamente, quer chegar na casa espírita, no terreiro, no grupamento independente, sentar, trabalhar, não ajudar o coletivo em completamente nada, quer ser só um instrumento. E o pior dos cenários, para mim e para a gente, para os espíritos que nos coordenam também, é um médium que nem sequer reflete a respeito da mensagem que ele ou ela estão recebendo dos espíritos. Refletem a respeito das mensagens advindas dos espíritos sofredores, dos obsessores, não necessariamente espírito de luz. Tem médium que acha que não precisa nem receber orientação de espírito de luz, já se sente ascensionado. Mas fica uma parte aqui para que vocês reflitam também nas suas trajetórias de trabalho, aprendam dentro de uma assistência humana, quando forem estender a mão a um sofredor que vai procurar a corrente medianímica em desespero e muitas vezes como último recurso, estando prestes os assistidos a desistirem da vida. Então, um trabalhador inteligente é aquele que vai aproveitar a oportunidade, principalmente lá dentro de um ambiente controlado, que deve ser seguro, de aprender com os espíritos, de aprender com os obsessores, de aprender com aqueles com os quais o médium ou o trabalhador ou paranormal tem conexão direta no trabalho. O que isso quer dizer? A Ana, por exemplo, só canaliza espírito sofredor. Por que será? Há algo de especial na Ana? Ou a Ana só canaliza ou só incorpora espíritos inteligências, que são consideradas inteligências trevosas, espíritos muito maldosos. Por que será? Porque a Ana tem mais preparo didático, preparo moral? Ou é por conta de uma afinidade, sim, consciencial, energética, ainda que hoje positivada? Então, se eu atraio determinados espíritos, níveis conscienciais, é porque eu tenho repertório mínimo para lidar com eles. Não é por acaso que eu canalizo ou que eu atraio para o meu campo áurico determinados espíritos, ou que os próprios coordenadores espirituais do lado de lá do trabalho façam com que eu canalize estes espíritos ou estes tipos. É para que eu aprenda em primeiro lugar. É para que eu os ouça em primeiro lugar. Para que eu converse com eles mentalmente, com o meu coração em primeiro lugar. Senão eles seriam canalizados, incorporados pelo João da corrente medianímica, pela Maria que está ali também, pela Márcia, pelo Pedro, enfim. Faz sentido essa informação para a gente? Nada acontece por acaso na vida a título de lei de afinidade energética, lei de ajuste vibratório. Então, se dentro de um trabalho eu me afinizo com um determinado tipo de espírito, para cima, para baixo, na minha vida não será diferente. Ou ao contrário, se na minha vida eu me afinizo com um determinado tipo de pessoa, dentro do terreiro, do centro, não será diferente. Muitas pessoas desanimam seguindo nessa linha que faz parte do entendimento da nossa mediunidade, do desenvolvimento e vai nos auxiliar na prática. Muitas pessoas desanimam porque chegam para trabalhar e acham que só entrarão em contato com os seres superiores.
com grandes nomes, por exemplo, do espiritismo já desencarnados, ou da Umbanda, ou de outras filosofias, doutrinas, ou referências em outros campos, da ciência, por exemplo, da música, da arte, da educação. Ninguém quer conversar com gente como a gente, eu brinco aqui, com pessoas humildes, ignorantes, como nós. Só querem trabalhar com as celebridades. E o que mais nos espanta é que estas pessoas, e fica novamente o alerta para que você não seja uma delas, não detém o mínimo de conhecimento a respeito do que seja um trabalho medianímico. Não se entendem nem como médiums, foram jogados lá, me disseram que eu sou médium, eu estou aqui. Tudo errado. Nós estamos traçando uma linha de raciocínio para que você possa se entender como médium e, a partir daí, ir desenvolvendo a sua trajetória. Por favor, nunca apressada de descoberta de si, antes de tudo. Não é à toa que nós temos no nosso curso extensivo um workshop que, para mim, é uma das didáticas mais importantes do curso a respeito de mapeamento das sombras do trabalhador. Não tem nada a ver com mediunidade, nada a ver com leis e técnicas da apometria, com processos obsessivos, não, nesse momento, nada. Somos nós, diante de nós mesmos, mapeando as nossas sombras. O nosso lado mais obscuro, trevoso, nos espelhando no outro, trazendo exemplos práticos, pareando com um colega no exercício, ainda que ele esteja longe, você pode fazer exercício sozinho ou sozinha, mas a importância deste exercício é fundamental para que a gente, inclusive, já comece a entender se, mediante uma assistência, nós conseguiremos ajudar melhor aquele que vem em desespero nos procurar. Porque aquele que vem em desespero pode nos irritar, pode ativar nossa sombra, o nosso lado mais sombrio. E eu, como ser humano, no momento da assistência, não sei separar as coisas. Aquela pessoa que está ali, sendo atendida pelo meu grupo, eu estou no meio, pode me causar arrepios, aversão, ojeriza, raiva, asco. Olha as sombras. Olha quanta coisa se mistura em um atendimento. Mas antes, se nós não fizermos esse mapeamento das sombras na nossa vida cotidiana, nós seremos cada vez mais instrumentos, médiuns desconhecidos de nós mesmos, a serviço daquela turma lá, daquela hierarquia trevosa, que nos obsediam e nos utilizam como médiuns através das nossas sombras, ou seja, daquilo que a gente esconde embaixo do tapete em relação a como somos e que não é nem um pouquinho aceito pela sociedade, agradável. Por exemplo, se eu chegar em uma roda de pessoas, um grupo de amigos ou de colegas de trabalho e mostrar o meu lado mais sombrio, ninguém vai me aceitar. Nós precisamos ser aceitos. Nós fomos feitos para conviver, viver em sociedade, viver com o diferente. Mas há regras comportamentais. Eu não posso chegar, por exemplo, mostrando o meu lado mais violento, através da minha opinião mais dura, mais objetiva, que muitas vezes pode ser preconceituosa. Então, é através de como o outro funciona como meu espelho é que eu vou mapeando quem eu sou. Porque de livre e espontânea vontade a gente não faz isso. É através do outro que me irrita, que me tira o sono, seja no relacionamento, novamente no trabalho, na sociedade, na família, é que a gente vai entendendo quem a gente é.
Isso funciona dentro de uma assistência medianímica. Mas se você não faz isso na sua vida, você certamente não será um bom instrumento de trabalho. Você será um instrumento de trabalho hipócrita lá dentro da assistência. A ponta dos espíritos, sim, quando nós estivermos naquele famoso momento da assistência, que é o da doutrinação. Eu não gosto dessa palavra, porque eu não me entendo como doutrinável, a não ser por uma pessoa que tenha um repertório moral e ético muito e muito maior do que o meu, o que não é muito difícil, mas você é facilmente doutrinável, muda de opinião. Uma conversa de 2, 5, 10 minutos vai fazer com que você mude um comportamento enraizado ao longo de, muitas vezes, dezenas de encarnações. Será? Fica aí uma pergunta no ar a respeito desse movimento de doutrinação a jato que se estabelece também nas frentes de assistência hoje em dia. Mas é através, então, deste mapeamento das sombras que nós podemos ensinar para os espíritos, inclusive, e que nós vamos aprender sobre nós. Então, novamente, que nós façamos este exercício na nossa vida cotidiana. Aliás, nós encarnamos para isso, para mapear as nossas sombras, para nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo. Se nós fizéssemos esse movimento, se qualquer pessoa fizesse esse movimento, os terreiros, os centros espíritas estariam vazios. Nos dizem os espíritos que, na verdade, 90% das assistências que ocorrem em locais apropriados, com a presença dos espíritos de luz ajudando, 90% poderia ser dispensado. Este atendimento poderia, ou estes dispensados poderiam ser dispensados se nós fizéssemos esse mapeamento sincero, sem julgamento, entendendo que eu sou em alguma medida igual àquela que eu julgo, aquele que eu para quem eu aponto o dedo com a minha carga tóxica. Processos obsessivos são baseados nesta engrenagem de acusação, irritabilidade, projeção de raiva, de ódio. Não é assim? Se eu não faço isso na minha vida, eu posso ser uma médium ostensiva ou não, ou me desconhecer enquanto médium. Mas eu vou ser uma comunicadora, então, a ponte, o meio médium de propagação de informações equivocadas. Porque médium é aquele que repassa informações de terceiros. Um político, já que todos somos médiums, está lá no Livro dos Espíritos. Fora isso, na história de toda a humanidade, em outras fontes muito mais antigas, inclusive, que todos nós temos a capacidade de repassar informações advindas de outras consciências, graças ao alto. Isso tem um porquê. Mas então, se eu não sei quem eu sou, não conheço essa capacidade em mim, ou o germen, a plantinha, a sementinha, ou a plantinha já irrompendo a terra de si mesmo, o outro pode me utilizar as minhas sombras, os meus complexos, os meus traumas, as minhas opiniões, sobre as quais eu muitas vezes nem refleti sobre, para que eu colabore com os seus intuitos mais trevosos, cruéis, malignos, na área da manipulação coletiva, alheamento
social. Então, por exemplo, um político, através daquilo que ele é, de modo mais ou menos equilibrado ou desequilibrado, pode ser, e é sim, médium de muitos espíritos lá daquela estrutura trevosa, que o ou a influenciam pelo pensamento, instigam pensamentos, comportamentos, opiniões, ações. Isso no campo da política. Um médico para o bem ou para o mal, um artista, um pintor, um escultor, um dramaturgo, um filósofo, um literário, um engenheiro. Novamente, pessoas que têm nas suas atividades o não reconhecimento social que elas merecem. Pessoal da limpeza das ruas, das estruturas físicas, os técnicos, absolutamente todo ser humano encarnado com a sua proficiência ou não. Nós somos influenciados e cada vez mais aqueles que possuem um cargo de relevância, novamente, por exemplo, na área política, têm a responsabilidade maior de se autoconhecer para que não seja induzido ou induzida por estes espíritos trevosos através do seu jeito de ser, da sua ganância, da sua sede por poder, seu orgulho, egocentrismo, busca por riqueza, reconhecimento material, holofotes de outros presidentes de outros países. É assim que a sociedade funciona ou não? E nós? Será que o mesmo não acontece comigo, Ana? Até que ponto eu sou influenciada sem saber por um grupo específico ou afim, do mesmo nível de consciência do meu, que eu não quero admitir que tem. E assim eles vão me influenciando a tomar determinada decisão, a dar socialmente determinada opinião a respeito de uma ideologia, de um posicionamento X, Y, Z. Nós falamos a respeito do quanto a mídia, ou as mídias sociais, a internet e o YouTube, estão sendo povoadas por pessoas que, num primeiro momento, vêm junto a vocês para disseminar ideias sobre o espiritismo, ou espiritualidade, ou mediunidade, ou apometria, ou obsessão. Essas pessoas estão sendo influenciadas por quem? Qual é o tipo de verbo? E nós conheceremos essas pessoas através do tipo de verbo, da proposta didática. Para onde elas estão me levando no pensamento? O que elas querem em troca de volta? Isso faz sentido ou não? E a espiritualidade em si, de modo universalista, está sendo desacreditada por conta da má condução desses mentores de internet encarnados, gurus, mestres e gente grande, não é? Médiuns ostensivos que estão aí desvirtuando vocês através do jeito deles de ser. Não é nem de espírito. Os espíritos que não são de luz aproveitam este repertório anímico integral dessas pessoas para insuflá-las a seguirem agindo cada vez mais na disseminação de inverdades, de exercícios práticos no campo do espiritismo que podem adoecer mais rapidamente uma pessoa
enlouquecê-la mais rapidamente, entregá-la de bandeja para os seus obsessores. E aí, nós temos uma série de péssimos cenários. Então, nós estamos a serviço de quem? Da luz? Ou das sombras? Através do não conhecimento de nós mesmos. Eu desejo que vocês saiam aqui deste pequeno curso tendo entendido este mecanismo, independentemente de trabalharem como médium, seja daqui a 1 ano, 2 anos, 5, na outra encarnação, mas entenderem que vocês podem ser instrumentos de más ações, de consciências muitíssimo inteligentes. E é a partir, então, deste refrescar de ideias que nós damos sequência ao nosso pensamento sobre entendimento, desenvolvimento e prática da mediunidade, retomando a frase de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo Obsessão. Aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem o amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Que antes da gente seguir, fique novamente essa sementinha plantada no seu espírito, no seu coração, para que você faça essa reflexão. Antes de ser médium, de trabalhar, de ajudar o outro. Porque para ajudar o outro, eu preciso me preparar. A exemplo dos médicos, dos cirurgiões, nós precisamos antes entrar na faculdade, numa escola mínima, básica. Nós precisamos aprender o alfabeto, para depois, juntando as letras, vogais, consoantes, a gente forma palavras, a gente forma frases, ideias, e depois a gente se desenvolve no auxílio ao próximo. Auxílio humano demanda muita responsabilidade, preparo, ética. E no campo da mediunidade, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Eu brinco, sempre falando sério, que trabalharmos com assistência espiritual é como dirigirmos um carro. Se você quiser dirigir o seu carro alcoolizado, sem o cinto de segurança, fazendo mau uso da direção, correndo, que você se prejudique sozinho, sozinha. Não coloque em risco a vida de outras pessoas que são trazidas para o hospital de tratamento, que será aqui na Terra a sua casa de trabalho, a sua sala com o seu grupo de trabalho, o centro terreiro. É o hospital materializado na Terra em conexão direta com o hospital ou os hospitais do astral. Espíritos são trazidos em sofrimento, em dor, doentes, em estado de loucura. Você precisa saber ajudar. E não queira ser o dirigente, o presidente, logo de cara. A gente vai falar sobre isso. Mas tenha no seu coração esse senso respeitoso de que você precisa se preparar. Não pegue o seu carro e saia dirigindo de qualquer maneira ou batendo nos outros, atropelando. Não. Que a gente use com responsabilidade essa preciosa ferramenta em parceria com os espíritos de luz que só se afinizam a nós a partir de muito comprometimento, assiduidade, estudo, e que a gente possa conduzir o nosso carro devagarzinho, com ética, responsabilidade, utilizando todos os equipamentos de segurança para nós, para os espíritos, para com os assistidos, e que a gente pare com esse verbo de que a minha intuição me disse, o meu mentor me falou. Isso é muito raso,
muito pouco, para que a gente entenda, se desenvolva e pratique com consciência e com ética. Até daqui a pouquinho.